Boa tarde, hoje é dia 16 de abril de 2021. Meu nome é professor Ricardo Pássaro Henke. Estou aqui com meus alunos do 7º ano da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, da cidade de Guapiara. Vamos dar continuidade ao nosso material Currículo em Ação. Situação de aprendizagem 1. Material esse fornecido pelo Governo do Estado de São Paulo. Estou transmitindo essa aula de maneira ao vivo para meus alunos que estão presentes comigo através do aplicativo Centro de Mídias, a aluna Evelyn, o aluno Jason, a aluna Giovana, o aluno Igor e a aluna Júlia. E a aula vai ser gravada para depois eu postar no YouTube para que os meus demais alunos que por um motivo ou outro não estão assistindo hoje de maneira ao vivo possam assistir. Sei que outros alunos também assistem pelo YouTube, que não são meus alunos registrados lá na minha caderneta, né? E gostaria que vocês aí comentem, curtam, né? Comentem que cidade que vocês estão assistindo, qual é o nome de vocês que estão assistindo a aula, para que a gente possa deixar um abraço para vocês aí nas aulas futuras. Vou fazer uma correção aqui, né? Na quarta-feira passada, eu deixei um abraço aqui para o senhor Brian, achando que ele era o avô. Mas a dona Edna Quiqueto, acho, não sei se é assim que pronuncia, fez a correção. Ela é a avó, a dona Edna Quiqueto, é a avó do aluno Brian Reis. Eles moram em Tupã. E aí eu vou aproveitar, né? Eu entrei no Google Maps lá e Tupã fica uma distância, não em distância linear, né? De Guapiara, pelo Google Maps, fica uma distância de 451 quilômetros se eu for pela cidade de Capão Bonito. E se eu for pela cidade de Itapeva, fica 437 quilômetros. Então, meus alunos que são do bairro da Monjolada ali, se eu for pegar a estrada de Itapeva e passar aí pela Monjolada, fica 437 quilômetros a cidade de Tupã, do aluno Brian Reis, que tem a mesma idade de que vocês. Ele acompanha nossas aulas. Ontem mesmo acabou a nossa aula, ontem não, quarta-feira acabou a nossa aula, eles já assistiram a nossa aula, tanto que ela deixou a correção, que ele é o aluno e ela é a avó, tá? Então, deixamos aqui nosso abraço ao aluno Brian e a dona Edna. Vamos dar início então? Então vamos lá. Página 122. Situação aprendizagem 1, parte 2. Nós vamos dar continuação. A situação de aprendizagem 1, vamos resolver e elaborar situações-problema com números naturais, envolvendo as noções de divisor e múltiplo, podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum. Nós vamos ver isso mais adiante, nós estamos no básico ainda. Habilidade. Eu gosto sempre de ler a habilidade que nós estamos estudando. Habilidade EF07MA01. Resolver e elaborar situações-problema com números naturais envolvendo as noções de divisor e de múltiplo, podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum, por meio de estratégias diversas, sem aplicação de algoritmos. Objetos de conhecimento, múltiplos e divisores de um número natural. Agora vamos pensar um pouco, vamos relembrar? Múltiplos são aqueles resultados da multiplicação, certo? Múltiplos são os resultados da multiplicação. Quando eu tenho aqui, então, vamos fazer uma breve revisão. Quando eu tenho aqui 5 vezes 7, temos o resultado de 35. Então, o 35 é múltiplo de 5. O 35 é múltiplo de 7. Tudo bem? Isso é correto falar. Divisores. Então, o divisores. O 35 é divisor de 5.
Porque quando eu divido 35 por 5, dá 7 e o resultado é exato, não tem resto. O 35 é divisor de 7, porque 35 dividido por 7 dá 5 e o resultado é exato. Então, múltiplos é o resultado da multiplicação. Divisores é quando você consegue fazer a divisão e o resultado é exato. O resultado dá resto 0. Feito a nossa revisão, vamos dar início à resolução do exercício da apostila. A página agora em questão é a página 122/123. Mas como assim, professor? É uma divisão de páginas? É uma fração? Não. É que o exercício começa na página 122 e passa para a página 123. Tudo bem? Vamos lá. Atividade 2. Painel luminoso. Múltiplos na prática. Então, presta atenção. 2.1. Um painel luminoso de uma loja foi construído sobre uma placa semelhante ao quadro abaixo, de modo que cada um dos quadradinhos foi marcado com um número para identificar a lâmpada do painel. Assim, o painel foi programado para que as luzes que ocupam as posições dos números múltiplos de 2... Opa, vamos dar um destaque nisso aqui? Os números múltiplos de 2, eu tenho esse costume de ir dando destaque conforme eu vou lendo. Os múltiplos de 2 ficassem acesas permanentemente. O que quer dizer permanentemente? Responde no chat para mim enquanto eu termino de ler. Ao mesmo tempo em que as luzes da posição dos múltiplos de 3, vamos dar destaque nisso aqui também, múltiplos de 3, piscassem incessantemente. Olha outra palavra aqui para a gente discutir. As demais lâmpadas ficariam apagadas. Olha lá, a Giovana respondeu para mim. O que é permanentemente? Algo que vai durar? Ela fez uma pergunta. Permanentemente é aquilo que vai ficar permanente, não vai mudar, vai ficar fixo. Tudo bem? Então, a regra é bem simples. Os múltiplos de 2 vão ficar permanentemente acesas, ou seja, vão ficar acesas, tá bom? Não vai apagar e nem piscar, vão ficar acesas. Vamos subir o painel aqui, tá? Na apostila de vocês tem essa daqui. Ah, professor, eu não peguei a apostila ainda. Calma, vou dar esse recado para meus alunos. Para quem for assistir depois pelo YouTube, pode já estar com a apostila, tá? Mas isso aqui é o recado para os meus alunos. A diretora vai marcar, vai ter um cronograma e vai chamar vocês para ir à escola para retirar o material. Lembrando que o nosso município encontra-se na fase vermelha da pandemia. Então, vai ter que respeitar todo o procedimento, tudo bem? Então, aguarde que ela vai mandar no grupo da escola, do grupo do WhatsApp da escola, avisando as datas que vocês vão retirar o material. Então, quando for múltiplo de 2, o que acontece com a lâmpada? Ela acende e não apaga. Vai ficar permanentemente acesa. Ao mesmo tempo, as luzes que ocupam a posição dos múltiplos de 3 vão piscar incessantemente. Aquilo que vai ficar piscando, 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 entendeu? E as demais lâmpadas vão ficar apagadas. Bom, primeira coisa, vamos fazer um círculo nas múltiplas de 2. Quais são as lâmpadas que são múltiplos de 2? Vocês podem responder para mim quem são os múltiplos de 2? Ou seja, quem é o resultado de números multiplicados por 2? Podem responder no chat.
Quem que eu posso multiplicar? O resultado, lembre-se, múltiplos de 2 são resultados de multiplicação por 2. Multiplica um número por 2 e o resultado é múltiplo de 2. Responde no chat para mim. Um número, 8. Opa, legal, Júlia. Se eu multiplicar 2 vezes 4, dá 8. Muito bem. O 8 é múltiplo de 2. 2 vezes 1, o Geiso falou. 2 vezes o 1 dá 2. Então, o 2 é o primeiro múltiplo de 2. Muito bem. O Igor já fez uma listinha ali para mim. 2, 4, que é o 2 vezes 2 dá 4. 6, que 2 vezes 6 dá... 2 vezes 3 dá 6. Depois é o 8. Depois do 8. É só pegar a tabuada do 2, não é verdade? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, qual é o resultado de 2 vezes 5? 10. Agora vocês já pegaram a manha. Vou mandando por ordem aí para mim no WhatsApp. Isso. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. É 14 ou 14? Quem sabe me responder se é 14 ou 14? Enquanto isso eu vou fazendo aqui. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Respondendo a pergunta, as duas maneiras estão corretas, tanto 14 ou 14, tá bom? As duas maneiras estão corretas. 2 vezes 11, 22. 2 vezes 12, 24. 2 vezes 13, 26. Estão vendo? É sempre o resultado que é o múltiplo. 2 vezes 14, 28. 2 vezes 15, 30. 2 vezes 16, 32. 2 vezes 17, 34. 2 vezes 18, 36. 2 vezes 19, 38. Nossa senhora, quantas lâmpadas vão ficar acesas, hein? Vai gastar energia, hein? 2 vezes 20, 40. 2 vezes 21, 41. 2 vezes 22, 42. 2 vezes 23, 46. 2 vezes 24, 48. 2 vezes 20... Opa! Onde que eu errei? 2 vezes 25, 50. Que legal! Formou um padrãozinho legal, hein? Essas lâmpadas vão ficar todas acesas. Agora eu vou fazer um triângulo amarelo para os múltiplos de 3. Quem sabe me dizer qual é os múltiplos de 3? Hein? Olha a pergunta lá, né? Não, antes vamos fazer os múltiplos de 3. Quem são os múltiplos de 3? Responde para mim. Múltiplo de 3 são os resultados da multiplicação de 3. Professor, é só olhar a tabuada do 3. 3 vezes 1. Vão responder no chat aí para mim, turminha. Vocês já estão respondendo mais de um junto. Nossa senhora, o Igor se empolgou. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, epa, aconteceu alguma coisa esquisita aqui. 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Epa, Igor, apareceu um número estranho aí para você aí. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 5. 3 vezes 5 eu tô? Não, 3 vezes 5 já foi. Me perdi aqui agora. 3 vezes 8, 3 vezes 9, né? 27.
3 vezes 10, 30. 3 vezes 11, 33. 3 vezes 12, 36. 3 vezes 13, 39. 3 vezes 14, 42. 3 vezes 15, 45. 3 vezes 16, 48. 3 vezes 17, 51. Terminamos. Ufa! Demorou, hein? Mas terminamos. Vamos lá. Vamos subir a pergunta, né? Nem vimos a pergunta, não. O professor Ricardo se empolgou e resolveu olhar quais as lâmpadas. Olha a pergunta. Ao ligar o painel, depois de programado, já, imagine, foi programado. Ao ligar o painel, as luzes acenderão, porém como esperado? Vai funcionar como estava esperado? Já foi programado, imagine. Contrataram o professor Ricardo. O professor Ricardo fez lá um esqueminha lá, programou o computador. Aonde for múltiplo de 2, acenda e fique aceso. Aonde for múltiplo de 3, fique piscando. Então, aonde tiver círculo vermelho, vai ficar aceso. Aonde tiver triângulo, vai ficar piscando. A hora que eu ligar na tomada, vai funcionar? Sim ou não? Responda para mim no chat, por favor. Estou aguardando essa resposta no chat. Tá. Contem para mim. O que vai acontecer com a lâmpada número 2? Vai acender ou vai apagar? Lembre-se. Círculo aceso. Triângulo piscando. Eu vou fazer aqui. Vamos ver. Triângulo piscando. Isso. O número 2 vai acender. Tá certinho. Agora a pergunta. E o número 3, o que vai acontecer? E o número 3, o que vai acontecer? Isso, Igor. A número 3 vai piscar, tá um triângulo, ela é múltipla de 3. E a número 4, o que vai acontecer com o número 4? Responde para mim. O que vai acontecer com o número 4? Número 4 vai acender. O número 4 é múltiplo de 2. Agora eu quero que vocês respondam para mim o que vai acontecer com o número 6. Imagine que você é o computador. O que vai acontecer com o número 6? Epa, ninguém está conseguindo responder? Vai piscar? Por que ela vai piscar? Não, ó, não tem como piscar e acender, Júlia. Ou ela pisca ou ela acende. E agora? Como que eu não queria ser esse computador. Imagine. Seria a mesma coisa que falar assim para ela. Fique dentro da casa. Não, saia para fora. Ela não sabe o que ela faz. Ou ela pisca ou ela acende. Mas por que ela está com 2 símbolos ali? Ah, porque ela é tanto múltiplo de 2 quanto múltiplo de 3. Mas e agora? Se você manda ela fazer os dois ao mesmo tempo, não vai ter como ela fazer os dois ao mesmo tempo. Imagine como que você vai falar para a lâmpada, fique acesa e não apague. E vai falar para ela, pisque. Para piscar ela tem que acender e apagar, acender e apagar. Mas ela tem uma outra ordem que não é para ela apagar. Ela vai entrar em tilt, ela vai ficar louca, ela não sabe o que faz. Então, o painel vai funcionar como esperado? Não, não vai funcionar. Ela não vai funcionar, ela vai dar tilt, tá? Se vocês estivessem programando um computador para fazer isso, a hora que você mandasse rodar o programa, ia falar assim, erro, vai dar erro, porque não dá para fazer uma coisa que você mandou fazer. É impossível fazer o que você mandou fazer. Não tem como ele fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Porque seria a mesma coisa que falar assim para você,
Pule na água, mas não se molhe. Tem como você pular no rio e não se molhar? Não tem como, né? É impossível, certo? Então, isso aqui, a resposta é bem clara. Não vai funcionar, tá bom? Eu vou subir a resposta aqui para vocês verem. Por que que não vai funcionar? Não é só por causa do número 6, não. O número 6, o número 12, a lâmpada número 6, a lâmpada número 12, a lâmpada número 18, a lâmpada número 24, a lâmpada número 30, a lâmpada número 36, a lâmpada número 48. Ah, professor, nós lemos... Nossa, lemos é difícil. Eu acho que é isso mesmo. Nós lemos, né? Nós lemos sobre isso. Tá certo. Nós lemos sobre isso em algum lugar hoje, lemos. Múltiplos comuns. Ah, isso são múltiplos comuns, professor? Sim. O 6 é múltiplo de 2 e múltiplo de 3. Ah, legal. O 12 é múltiplo de 6 e múltiplo de 2. É múltiplo de 3 e múltiplo de 2 também. Ele é múltiplo de 6 também, o número 12, tá? Mas nesse caso aqui, quem são os múltiplos comuns de 2 e de 3? Isso aqui não faz parte do exercício da apostila agora, tá? Eu vou ensinar porque é uma oportunidade muito legal. Quem são os múltiplos comuns de 2 e de 3? É onde ficou, ele é múltiplo dos dois juntos. É o 6, é o 12, é o 18, são múltiplos comuns. O que é comuns? É coisa simples. Não, nesse caso aqui, comuns é que os dois têm em comum, tá? Em comum é que os dois são... Eles têm em iguais. Os dois têm múltiplos iguais, tá bom? Então, vamos lá. Quem são os múltiplos comuns entre eles? 6, 12, 18, 30, 36 e 48. E o que é o MMC? MMC é mínimo múltiplo comum. Quem é o mínimo múltiplo comum aqui? Quem é o menor múltiplo comum entre o 6, entre o 2 e o 3? Agora ficou fácil, ó. Pense bem. Vocês sabem que os múltiplos comuns é o 6, o 12, o 18, o 30. Isso, Geiso. O Geiso já respondeu. Parabéns, Geiso. O 30, o 36... 48 e existe muito mais. Mas quem é o mínimo múltiplo comum? É o menorzinho. Quem é o menor entre eles? É o 6. 6 é o mínimo múltiplo comum. Nossa, professor, é difícil? Não é difícil. Mas mais adiante nós vamos ver sobre isso, tá bom? Vamos responder esse exercício então que nem a apostila pede? Olha lá. Qual foi a razão do painel não ter funcionado como esperado? Olha a resposta. Ao programarem o painel, não levaram em consideração o fato de que alguns números são ao mesmo tempo múltiplos de 2 e de 3. 2 vezes 3 dá 6. E 2 vezes 6... e 3 vezes 4 são 12. 2 vezes 9 e 3 vezes 8 são 12. Ou seja, olha bem aqui. Então, 2... Deixa eu pegar a caneta vermelha que chama mais atenção. Olha aqui. 2 vezes 3 ou 3 vezes 2 dá 6. Múltiplo comum. 2 vezes 6 dá 12. E 3 vezes 4 dá 12. Múltiplo comum. Ele está na tabuada do 2 e está na tabuada do 3. 2 vezes 9, 3 vezes 6, ou seja, na tabuada do 2 e na tabuada do 3, tem o 18. Múltiplo comum. 2 vezes 12 e 3 vezes 8, na tabuada do 2 e na tabuada do 3, tem o 24. Ou seja, múltiplo comum. 2 vezes 15
e 3 vezes 10 dá 30. Tabuada do 3 e tabuada do 2 tem o 30. Múltiplo comum de novo. 2 vezes 18 e 3 vezes 12 dá 36. Ou seja, na tabuada do 2 e na tabuada do 3 tem o 36. Múltiplo comum de novo. 2 vezes 21 e 3 vezes... Aqui esse 3 se desconsidera. 3 vezes 14 dá 42. Ou seja, na tabuada do 2 e na tabuada do 3 tem o 42. Múltiplo comum de novo. 2 vezes 24 e 3 vezes 16 dá 48. Na tabuada do 2 e na tabuada do 3 tem outro múltiplo comum. Neste caso, a lâmpada não poderá atender as duas ordens ao mesmo tempo. Ficar acesa e piscar simultaneamente. Não tem como ela fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que não vai funcionar como esperado. Tudo bem? Ficou claro essa parte? Né? Não tem como ela fazer os dois serviços ao mesmo tempo, tá? É aquela história aqui do interior. Não tem como assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Não tem como fazer duas coisas ao mesmo tempo, certo? Combinado? Vamos para o próximo. Olha aqui, ó. Eu fiz um teste para vocês, ó. Estão vendo? Lâmpadas acesa, certo? E o pisca. Tem como piscar uma lâmpada que já está acesa? Não tem como, olha lá. Aqui tá dando para ver que tá piscando, mas vai piscar na hora que eu apaguei, ela tá acesa ainda? Não tem como piscar uma lâmpada que já está acesa, né? Então eu tentei fazer uma animação para ficar bonitinho para vocês. Dá a impressão que ela está piscando, mas repare que o 6 ainda está aceso. O 6 está aceso, o 12 ainda continua acesa. Onde mais continua acesa? O 18 continua aceso, né? Se eu tivesse posto todos vermelhos, ia ficar mais claro que não tinha piscado. Tudo bem? Vamos dar continuidade. Próxima letra, letra B. Como poderia ser uma programação do painel que funcionasse conforme o planejado, utilizando a ideia de múltiplos de dois números? Agora sim, eu teria que procurar dois números que tivessem múltiplos, que não houvesse múltiplos comum entre o 2 e o 51. Ele pode até ter múltiplos comuns, mas acima de 51. Ainda bem que não tem o número 1 nesse painel aí, hein? Porque o número 1 é múltiplo de todos os números. Né? Nós vimos na aula de quarta-feira que o número 1 é múltiplo de todos os números. Daí nunca que ia funcionar esse painel. Ainda bem que começa no número 2, hein? Então, eu vou ter que pensar num número que múltiplo e outros números de múltiplos que não dê. Vou pensar no múltiplos de 40 e de 50. Aí só vai piscar, vai ficar acesa a lâmpada 40 e a lâmpada 50. Aí ficou fácil, né? Mas eu andei pensando aqui, eu pensei em outros números. Olha lá. Pensei no múltiplos de 7 e 9. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Múltiplos de 7. Vamos pegar aqui. 7, tabuada do 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. Peguei números altos, né? 7 vezes 7, 14. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. E será que vai dar certo do 9? Dá. 9 vezes 3 dá 27. Vai dar certo sim. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, 35. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 42. Só contar mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 7, 49. Acabou. Agora eu vou fazer triângulos amarelos na tabuada do 9. O resultado da tabuada do 9 é o resultado. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. Tenho que torcer para não dar 2 no mesmo lugar, né? 9 vezes 3, 27.
9 vezes 4, 36. Ufa! Um do lado do outro até agora, hein? 9 vezes 5, 45. 9 vezes 6, 54. Passou. Ai, que beleza! Vai dar certo agora desse jeito? Sim ou não? Tem alguma lâmpada que vai acender e piscar ao mesmo tempo? Sim ou não? Responde no chat para mim, por favor. O Geis acho que sim, a Evelyn acho que sim, o Igor acho que sim. Giovana acho que sim. A Júlia sumiu, parece? Cadê você, Júlia? Responde. Vou apagando enquanto isso a Júlia não responde. Respondeu, tô aqui. Então tá bom, Júlia. Vou apagar aqui e vamos fazer o teste. Eu fiz animação também para ver piscando aqui. Então vamos lá. Subindo a resposta. Podem aparecer outras possibilidades, né? Eu usei o 7 ou 9. Vocês podem pensar outras diferentes aí, tá? Mas uma delas é ficar acesa permanentemente os números múltiplos de 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42 e 59. Ah, professor, mas a tabuada do 7 vai até o 70, mas meu painel vai só até o 51, entenderam? E piscar as luzes que ocupam os números múltiplos de 9. 9, 18, 27, 36, 45. Ah, professor, parou no 45, não vai ter o 90 a tabuada? Lembrando, os múltiplos não é só a tabuada, tá bom? Ele vai além disso, tá? Então, mostrando aqui a animação que eu fiz. Olha os múltiplos de 7, que vai ficar aceso. Olha os múltiplos de 9 que vai piscar. Olha ela piscando. Deu certo esse painel? Alguma está entrando em conflito aí ou não? Não, né? Ficou bonito, hein? Não tá batendo nenhuma, ó. Que chique, hein? Não entrou em conflito. Programação realizada com sucesso. Painel funcionando bonitinho, hein? Ficou chique. Né? Legal, hein? Vamos dar continuidade então? Próximo exercício. Subindo na tela. Letra C. Parece bingo, hein? Mas não tem a letra C no bingo. Como poderia ser uma programação do painel que funcionasse conforme o planejado, utilizando a ideia dos divisores de dois números? Meu Deus do céu. Né? Eu peguei o quê? Divisores. Eu subi ali para poder lembrar qual número eu peguei para dar no exemplo, né? Porque eu preciso da animação depois. Eu peguei os números 45 e 32. Lembrando que pode aparecer outros resultados diferentes. Mas eu peguei o 45 e o 32. Vocês poderiam pegar outros números para fazer e fazer diferente aí e acabar dando certo também. Assim como poderia dar errado. 45 e 32. Então eu tenho que pensar, quem são os divisores de 45? Então eu vou pensar primeiro. 45 dividido por 1 dá 45. Então 45 divide por 45 dá 1. Então 45 dá para dividir por 45? Dá 1. 45 dá para dividir por 2? Então eu faço essa estratégia para eu descobrir meus divisores. Eu sei que existem outras maneiras, mas eu vou ensinar a maneira que eu gosto de usar, tá bom? Então, ó, eu faço 45 dividido por 1 dá 45. Ah, então quer dizer que se eu fizer 45 dividido por 45 dá 1. Então, 45 é divisor de 45, tá bom? Agora eu vou tentar. 45 dá para dividir por 2? Não dá, então nem tento. 45 dá para dividir por 3? Dá sim, dá 15, professor. Ah, então eu descobri que 45 é divisível por 15. E 45 divisível por 15 dá 3. Ah, então se 45 dá para dividir por 3 e por 15, então os dois são divisíveis. Então 45 é divisível por 3 e por 15. Legal, hein? 45 dá para dividir por 4?
Não vai dar não, professor. Então, não vou tentar. 45 dá para dividir por 5? 45 dá para dividir por 5, sim. Dá 7. Ah, se dá para dividir por 5 e dá 7, então dá para fazer o contrário também. 45 dividido por 7 dá 5. Ah, legal, já descobri mais 2. 45 é divisível por 7 e por 5. Pronto. Tá vendo que ele está quase se encontrando? Só falta eu testar se ele é por 6. 45 é divisível por 6? Não. Então, não vou tentar por 8, por 9, por 10, porque eu fui aumentando aqui e o resultado foi do 45 foi diminuindo. A partir do momento que eles se encontraram, né, eu não vou tentar mais. Então, vou apagar a borrachinha aqui, esses rabiscos que eu fiz, tá bom? Nós vamos ter outras oportunidades para a gente testar mais essa divisão, tá? Agora eu vou fazer a divisão do 32. Outro método que dá para fazer é isso aqui, ó. Vou fazer do 32. Vou fazer o 32, vou fatorar ele por números primos. Quem são os primos? 2, 3, 5, 7, e aí vai. Vou dividir o 32, opa! 32, é fatorar que a gente chama isso aqui. 32, vou fatorar por... Vou dividir por 2. 32 dividido por 2 dá 16. Dividir por 2, eu vou dividir por 3 agora. Não, você vai continuar tentando dividir por 2 até não conseguir mais. 32 dá para dividir por 2? 32 dividido por 2 dá 4. Não, dá 8. Dá 2. Por 4 dá 2. Por 2 dá 1. Eu não gosto disso aqui, sabe? Agora aqui. Então, posso fazer 2 vezes 2 dá 4. Então, 32 dá para dividir por... não vou complicar vocês, desculpe. Vamos fazer aquele jeitinho mesmo. Isso aqui eu acho que deixa mais para frente, lá para o 9º ano, tá bom? Vamos fazer então. Desculpa ter confundido vocês, tá? Então, vamos lá. Vou começar com 16. É 32. Todo número é divisível por ele mesmo. 32 por 32 dá 1. Então, eu sei que o 32 é divisível. Vou usar outra cor, né? Vou usar o amarelo, não. Vou usar o verde, azul escuro aqui, porque senão vocês não vão conseguir enxergar. Então, 32 é divisível por 32 dá 1. E por ele mesmo. Então, 32 é divisível por 32 e por 1. Mas o 1 eu não tenho a lâmpada para marcar, então deixa ali. Agora eu vou tentar dividir o 32 por 3. 32 dá para dividir por 3? Eu vou até fazer para vocês verem. 1 dá 3, sobrou 0. Baixou 2. Não vai dar. Então vai entrar na casa de vírgula. Não quero entrar em vírgula. Agora eu vou tentar 32. Estou tentando agora pelo número... Já tentei o 3, vou tentar o 4. Repare, eu estou subindo aqui. Eu tinha parado aqui, certo? Conforme eu vou achando a resposta, eu vou descendo. Vou tentar o 4. 32 por 4, certo? 4, na tábua do 4. 4 vezes 5, 4 vezes 6 dá 24. 4 vezes 7 dá 28. 4 vezes 8. 4 vezes 8 dá 32. Sobrou mais nada. Então, o 4 vezes 8. Então, o 4 é... O 4 é... E o resultado também é aqui, ó. O resultado não é 8. E o 8 também é. Olha bem. Eu fui do 4 até o 8... E do 32 eu subia, eu fui descendo até chegar no 8. Então eu tenho que tentar encontrar agora entre o 5, o 6 e o 7. 32
Dá para dividir por 5? Não dá. Dá para dividir por 6? Não dá. Então eu acho que é só aqueles números mesmo. Vamos subir a resposta para ver? Olha lá. Ah, tinha 16 ainda. Esqueci de tentar dividir por 2. Desculpa. Eu pulei. Do 1 eu fui direto. Nossa, que viajada minha. Perdão. Do 1 eu fui direto pro 3, né? Desculpe. 32 dá para dividir por 2, que dá 16. Então o 2 e o 16 também. Nossa, que viajada do professor Ricardo. Perdão. O 2 e o 16 também. Eu vim direto pro 3 para testar. Por causa daquela tentativa minha de ensinar vocês a fatorar. Né? Dividi lá já hoje e esqueci de dividir aqui. Então olha lá. Vamos fazer a leitura da resposta ali que eu deixei oficial para vocês. Nossa, me conformo nessa marculinada minha. Podem aparecer outras possibilidades. Outras possibilidades que eu falo, em vez de 45 e 32, se usarem outros números, tá bom? Uma delas é ficar acesas permanentemente as luzes que ocupam os números divisores de 45, que é o 3, 5, 9. Não marquei o 9 também já hoje. Eita! O professor hoje tá em desatento, perdão. Se eu não marquei o 9, não marquei o outro número. Ah, é o 3, 9, o 15 e o 45. Tá. E o 2, 4, 8, 16 e 32, tá? Ficam piscando. Vamos ver a animação? Olha lá. Acendeu e ficou aceso, certo? E essas que vão piscar. Deixa eu apagar as animações. Então vamos lá. Olha lá. Deu certinho? Não entrou em conflito nenhuma lâmpada está entrando em choque ali. Precisando tomar remédio para loucura? Não, né? Aquela história, entre no rio, mas não se molhe? Não tem, né? Então vai funcionar bonitinho o painel. Próximo exercício. Atividade 3. Seguindo a sequência. 3.1. Para organizar uma sequência com padrão, é possível utilizar múltiplos. Observe as figuras abaixo. Olha as figuras. Observaram a figura? Círculo, vamos falar o nome oficial. Não é bolinha, pelo amor de Deus, vamos falar certo. Não é bolinha, é círculo. Tá? Até porque bola lembra uma elipse. O nome oficial é... Bola não é elipse. Bola é elipse mesmo. Não, elipse é outra coisa. Bola, nossa, é esfera. Bola é esfera. Esfera não é um bicho que era bravo e ficou manso? Não. Esfera é uma bola maciça. Bola de futebol, por exemplo, é esfera, tá? Quando ela forma... ela tem espaço, ela ocupa espaço tridimensional, ela é esfera. Quando ela é uma figura plana, assim, desenhada, ela é círculo, tá bom? Esse outro aqui, laranjado, ela tem 5 lados, então ela é um pentágono. Ela tem 5 ângulos internos, então ela é pentágono. E esse daqui, esse azul, ele tem 3 lados. Isso, Geis. Você só não falou esse cor de salmão aqui. Ele é pentágono, tá bom? Esse que tem 3 ângulos internos, 3 lados, é triângulo. E esse daqui é quadrado. Então, observaram que eu tenho círculo, pentágono, triângulo, quadrado. Círculo, pentágono, triângulo, quadrado. Círculo, pentágono, triângulo, quadrado. Círculo, pentágono, triângulo, quadrado. Conseguiram? Vamos ver a pergunta. A. Considerando a ordem das figuras, podemos afirmar que formam uma sequência com um padrão? Sim ou não? Respondam para mim no chat. Ela forma um padrão na ordem que elas são apresentadas? O Geiso acha que sim. O Igor também acha que sim. A Júlia sim. A Giovana sim. Eu acho que todos chegaram
a resposta que sim. Agora eu queria saber o porquê. Por que vocês acham que ele forma um padrão? Por que vocês acham que ele forma um padrão? Eu acho que vocês tinham... né? Não sei se vão tentar me responder aí. Mas eu gostaria que respondam então. Quais serão as próximas figuras? Se eu for continuar aqui, qual vai ser a minha? 1, 2, 3, 4. Quais serão minhas 4 próximas figuras? Na mesma ordem. Escrevam no texto aí. Qual vai ser minhas próximas figuras? Ah, o Geiso colocou em uma sequência. Que forma uma sequência. Entendi. Estão aparecendo as imagens na mesma sequência. Faz sentido, Igor. Agora, qual vai ser a primeira figura que vai aparecer depois do quadrado ali? Na opinião de vocês. Já que ele forma um padrão, um círculo. Parabéns, acertaram. Depois do círculo, o que vai aparecer? Pentágono, muito bom. Depois do pentágono... triângulo, muito bom. E depois do triângulo? Muito bom. Vocês estão de parabéns. Né? Vai aparecer um quadrado depois disso. Muito bom. Eu fiz uma animação aqui, ó. Repare o seguinte. Sim, ela forma uma sequência como um padrão. Muito bom. O Igor tinha respondido isso, né? E aqui tá, ó. As 4 primeiras imagens, ela forma uma sequência de 4 imagens, né? Vocês repararam que ela começa a repetir depois dessas 4 primeiras? Olha lá, eu fiz uma animação aqui, olha lá, né? Olha lá, o círculo vem repetindo, depois vem o pentágono, depois vem o triângulo, depois vem o quadrado, aí começa a repetir de novo. Círculo, pentágono, triângulo, quadrado. Aí começa a repetir de novo. Círculo, pentágono, triângulo, quadrado. Agora, quem serão as próximas? Olha lá. Né? Aqui ele respondendo. Porque ela repete a cada 4 figuras, certo? Quem serão as próximas? Círculo, pentágono, triângulo e quadrado. É isso mesmo. Parabéns. Né? Círculo, pentágono, triângulo e quadrado. Muito bom. Meu 7º ano é fera. Muito bom. Letra B. Qual figura ocupa as posições dos múltiplos de 4? Qual é a figura que ocupa as posições dos múltiplos de 4? É o círculo, é o pentágono, é o triângulo ou é o quadrado? O Geiso acha que é o quadrado. E os demais? Respondam para mim no chat, por favor. Nossa aula está quase acabando. Eu queria tentar terminar a atividade sequência 3. Só o Geiso acha que é o quadrado? Os demais acham que é o quê? Os demais não me responderam. Já vi o da Júlia. Eu vou responder aqui. Bom, múltiplos de 4. Então, como que eu vou descobrir quem é os múltiplos de 4? Primeira figura. Primeira, segunda, terceira figura, quarta figura, quinta figura, sexta figura, sétima figura, oitava figura, nona figura, 10ª figura, 11ª figura, 12ª figura, 13ª figura, 14ª figura, 15ª figura e 16ª figura. Múltiplos de 4, resultado da multiplicação de 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. Então, lembrando, múltiplos é o resultado da multiplicação. Então, quem são os múltiplos de 4? 4,
8, 12 e 16. Qual é a resposta correta, então? Quadrado. Então, vamos lá. Vou apagar aqui, ó. O quadrado ocupará as posições de múltiplos de 4. 4, 8, 12, 16, 20. Ah, professor, mas não tem a figura 20. Mas se eu continuar essa sequência, vai ter o 20, vai ter o quadrado número 24, vai ter o quadrado número 28 e assim até o infinito. Tudo bem? Olha lá. Posição 1, 2, 3, o 4 já está verdinho. 5, 6, 7, 8 verdinho. 9, 10, 11, 12 verdinho. Por quê? Porque são os resultados de múltiplos de 4. Então, eles são os múltiplos de 4. Conseguiram entender, turminha? Avisa para mim no chat. Ficou claro essa parte para vocês? Sim? Tranquilo? Vamos dar continuidade, então? Letra C. Considerando a regularidade identificada, identifique a figura que ocupará a posição número 154. Meu Deus do céu! Vou dar vou dar 3 chances para vocês. Ó, vou contar para vocês. Eu poderia apertar pause e falar para vocês tentarem resolver, mas o nosso tempo está curto, tá bom? E vocês estão sem apostila aí, meus alunos. Mas você que está assistindo pelo YouTube, aperte pause e tente fazer. Depois você solta o pause e vê se acertou. Mas eu vou contar para meus alunos 3 jeitos de fazer. Ó, já viu o Jason respondendo qual que ele acha que é o correto. Mas eu vou contar para vocês o seguinte. Uma das maneiras é você desenhar até chegar na posição 154. Haja tempo para desenhar tudo até chegar na 154, tá bom? A outra maneira é você fazer o quê? Você vinha aqui, ó. Você está com uma prova dessa na mão. Você percebeu que repete em 4 em 4, né? Faz isso aqui e vem contar. Olha bem. Vai furar a prova sua se você estiver fazendo uma prova num concurso. Vem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Quebrou a ponta do meu lápis. Vou ali apontar e já volto. Aí eu volto. Que número que eu parei mesmo? Até eu lembrar e começar de novo. Já pensou? Trabalheira que vai dar. Então, tem que ter um jeito mais fácil, não tem, turminha? Tem que ter um jeito mais fácil. Não é possível que seja tão difícil fazer isso aqui. Não é possível. E há um jeito mais fácil, sim. Então, presta bem atenção nisso aqui. Eu vou ensinar um jeito muito fácil. Eu, quando tinha a idade de vocês, sem querer, eu roubava os meus coleguinhas. Olha, gostei, hein, Júlia? Você fez um negócio legal aí, Júlia. Eu não entendi, mas eu não entendi o seu pensamento. Mas você já tentou um jeito diferente aí. Você já pensou num jeito diferente. Já gostei. Mas eu, quando era mais novo, vou contar uma historinha rapidamente para vocês aqui. Eu fazia um negócio. Na minha época existiam umas balas que vinham grudadas uma na outra. Vinha bala tipo abacaxi, menta, limão e morango. Vinha grudado uma na outra. E eu conseguia, sem olhar para a bala, eu conseguia saber qual era a última, porque a primeira ela tinha uma marcaçãozinha assim, serrilhada. E aí os meus colegas tiravam umas balas, eles cortavam aqui. Eu conseguia descobrir qual era o último sabor da bala. E eu ganhava a bala deles sem olhar. Eu ganhava as balas inteiras. Quando a gente voltar para a sala de aula, eu mostro para vocês como que eu fazia isso. Ou na próxima aula eu explico. Eu vou mostrar para vocês como é fácil resolver isso. Eu sei que as figuras repetem em 4 em 4, né? A cada 4 se repete. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a posição 154, que eu quero descobrir, certo? E vou dividir por 4. Preste bem atenção. Eu vou dividir ela em 4 em 4. Eu vou quebrar
esses blocos em 4, certo? E aí eu venho aqui e faço. Quem vezes 4 chega perto do 15? É o 3. 3 vezes 4 dá 12. 15 que tira 12, sobra 3. Abaixei o 4. Na tabuada do 4, quem vezes o 4 chega próximo do 34? Vamos lá, pensem aí um pouquinho. Quem vezes o 4 chega próximo do 34? Hein? Tabuada do 4. Força a cabeça aí, turminha. Só eu que estou fazendo conta. 4 vezes 9. Né? 4 vezes 9 dá quantos? 4 vezes 9? 4 vezes 9 dá quantos? 4 vezes 9 dá 32? 36. Passou. Pode ser o 9? Não, né? Então não pode. Vamos pegar a borracha e apagar aqui. Então quem que é então? Se passou um pouco, vai ser um pouco a menos. Tentativa e erro faz parte da matemática. Então 4 vezes 8. Né? 4 vezes 8 dá quantos? Dá 32. 4 que tira 2. 4 que tira 2 dá 2. 3 que tira 3, 0. Então eu vou ter 34 pedaços desse aqui, ó. Se eu fosse separar, vai ter 38 pedaços inteiros com as 4 figuras, né? Mas e esse resto 2? Quer dizer que vai sobrar um pedaço com 2 pedacinhos só. E adivinha quem é o último pedaço aqui, ó? Quem é o último pedaço que vai sobrar? Ah, professor, quer dizer que se o resto é 1, é a primeira imagem. Se o resto é 2, é a segunda imagem. Se o resto é 3, é a terceira imagem. E se o resto é 4? Se o resto é 4, você errou na conta, né? Porque o resto não pode ser igual ao da chave. Quando que vai ser a última imagem, então? Quando o resto for 0. Quando o resto for 0, é a última imagem. Então fica aqui a dica. É o pentágono a posição 154. Ah, professor, eu não acredito em você, professor. Então vamos lá. Olha aqui, eu expliquei. 154 dividido por 4 é igual a 38 e resta 2. É o resto que eu estou interessado. Não é no resultado. É no resto que eu estou interessado. Isso significa que será igual à segunda posição. Ou seja, o pentágono. Olha lá, eu provei para vocês. Eu desenhei tudo para mostrar. Olha lá. Eu desenhei todas as imagens. Olha lá, fui desenhando. Olha lá. Até o 80. Aí apaguei. Continuei 81 até o 96. Do 90, olha lá, fiz até a posição 160. Cadê o 154? Olha lá, o 154 qual é? É o pentágono. Eu sabia que vocês não iam acreditar em mim. Eu sei que tem gente que não acredita no professor Ricardo, né? O professor Ricardo gosta de contar muita piadinha. Às vezes ele brinca muito e a gente não acredita. Mas em vez de eu ter que desenhar 154 figuras, eu faço a divisão. É só fazer 154 dividido por 4. Mas, professor, eu sempre divido por 4? Não, você tem que olhar. A sequência sua começa a repetir a partir de quantos? A partir de 4. Deu 38 e sobrou, né? E sobrou 2. É o resto que importa. Se o resto fosse 1, ia ser a primeira imagem. Se o resto é 2, é a segunda imagem. Se o resto é 3, é a terceira imagem. Se o resto é 0, é a última imagem, tá? Vou dar um exemplo aqui. Tá vendo aqui, ó, 100? Vamos fazer o 100. Ó, 100 dividido por 4, né? 2 vezes 4 dá 8. Sobrou 2. Abaixou 0. 5 vezes 4, 20. Resto, 0. O resto é 0. Então vai ser igual à última imagem. A última imagem é um quadrado. E realmente a posição 100 é um quadrado. Certo? Não deu certo fazer contando, né? Se contar, pode confundir. A Júlia está contando que ela fez contando e não deu certo. Se eu for contando, vai ter uma hora que vai confundir mesmo, tá?
Então, atividade 3, 3.2, vai ficar para a nossa aula de terça-feira, certo? Eu encerro a nossa aula aqui. Eu agradeço quem assistiu pelo YouTube até aqui. Se você gostou, curta, comente, compartilhe com seus colegas da sua sala. Se você não é meu aluno, se você é meu aluno, você já manda comentários, já manda mensagem por WhatsApp para os seus colegas para vir assistir a aula presencial, ao vivo. E se você não é meu aluno, comente com seus colegas, compartilhe, curta, ajude a ajudar os seus amigos, né? Porque o nosso objetivo é levar conhecimento para os outros alunos. Esse dia mesmo tinha um aluno falando, professor, manda só a resposta. Um aluno que não é nosso aluno. Eu falei, não, meu objetivo é ensinar e não passar a resposta, tá bom? Então, muito obrigado, Deus abençoe a todos. Até a próxima. Vou conversar agora ao vivo com meus alunos lá no Centro de Mídias.